Nós tivemos a oportunidade de falar ontem, um pouquinho sobre a música nos tempos bíblicos, depois em Lutero e Calvino, e hoje vamos falar sobre a música contemporânea, né? Ou seja, dos nossos dias. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um salmo bem pequeno, mas bastante oportuno, que é o de número 117, salmo de número 117. E temos recorrido aos salmos. Ontem falamos um pouco sobre o salmo 13, porque nós estamos aqui no saltério propriamente, né? O inário do povo de Israel, muitas canções, muitas manifestações de ação de graças ao nosso Deus. E aqui nós temos mais uma delas, no salmo de número 117. O salmo diz assim, eu vou convidar os irmãos, mesmo assentados, para lermos a uma só voz esse texto da palavra do nosso Deus, salmo de número 117. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar? Ó Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós nesse instante e suplicamos a Ti pela direção, pela iluminação do Teu Espírito Santo, dando-nos entendimento, ó Pai, na reflexão sobre o livro de Salmos aqui, mas também sobre o tema que nós temos que desenvolver nesta manhã. Dá-nos graça, ó Pai, nós pedimos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmão, você pode lembrar aí uma razão específica pela qual você deve louvar o nome do nosso Deus, né? Poderíamos fazer um exercício rápido, trazendo à nossa memória coisas graciosas, coisas maravilhosas que o Senhor Deus fez com cada um de nós. Algumas delas são muito importantes e nós nem nos damos conta de como elas são essenciais para nós. Eu nunca vi ninguém, por exemplo, dizendo assim, respirei, né? Expirei, inspirei. Você levanta de manhã dizendo assim, será que vai ter oxigênio hoje para o dia inteiro? Eu não sei se alguém levanta preocupado com isso, né? Será que vai ter oxigênio para o dia inteiro? A gente sempre espera que tenha, né? E respiramos. Mas isso é um sinal da graça do Senhor se renovando sobre nós, como o sol, por exemplo, que nasce todas as manhãs. Você pode lembrar de uma outra razão? Quantas obras da providência de Deus, por exemplo, aconteceram de maneira assim surpreendente na sua vida? Quantas outras Ele fez e você nem se deu conta de que estavam de fato acontecendo? Você pode se lembrar? A minha pergunta é exatamente essa, você pode se lembrar? Nem sempre nós podemos, né? E às vezes até cantamos que não podemos, né? Como por exemplo, num dos nossos hinos, a gente diz assim, quantas bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez, muitas coisas. Mas o salmo que nós temos diante de nós aqui, ele apresenta duas razões pelas quais nós devemos louvar o nome do Senhor. Ele parte de uma convocação, e é extremamente importante que nós entendamos que o louvor que nós prestamos ao nosso Deus é uma santa convocação. O culto não é simplesmente um momento em que nós livremente nos apresentamos diante de Deus, dizendo, olha, eu vim aqui porque tenho um horário na minha agenda para cultuar o nome do Senhor. Não é simplesmente isso, ele é um mandamento. Nós lemos nas Escrituras a palavra do Senhor sendo enfática, dizendo, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Portanto, o culto é um ato de obediência a Deus. E aqui ele diz, no texto do Salmo de número 17, que todos os gentios, todos os povos, todos devem louvar o nome do Senhor. Não precisaríamos, obviamente, se reconhecemos o mandamento, buscar uma razão específica para nos levantarmos dominicalmente e nos dirigirmos à igreja. Não precisaríamos, bastaria simplesmente a ordem de Deus explicitamente declarada nas Escrituras Sagradas para que viéssemos então adorá-lo, para que viéssemos então servi-lo. Contudo, Deus, na sua grandeza, sempre nos oferece algumas oportunidades para refletir sobre a razoabilidade dos seus mandamentos, não é? Quer dizer, é razoável que Ele nos mande louvá-lo, é razoável que Ele nos mande bendizê-lo, é razoável que Ele nos convoque santamente para nos comparecermos aqui, ou para comparecermos aqui. E as duas razões pelas quais nós devemos louvar o nome de Deus, elas estão aí claras diante de nós no texto do Salmo de número 117.
A primeira razão, no versículo 2, é porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Muito grande é a sua misericórdia para conosco. Eu fico pensando no que significa exatamente isso, não é? A misericórdia do nosso Deus. A palavra, ela nos remete exatamente a um coração, não é, que está dependente de uma manifestação bondosa do nosso Deus. Ela nos mostra, por exemplo, que Ele olha para a nossa miséria, Ele contempla, né, as nossas mais profundas necessidades e, em função desta sua natureza, Ele nos visita. A misericórdia de Deus é um atributo dEle, que se manifestou com a entrada do pecado no mundo. Obviamente, é um atributo que não perdurará ou não se manifestará por todos sempre, uma vez que Deus está retirando, uma vez que Deus está nos redimindo em Cristo Jesus. Mas é interessante nós observarmos esta razão declarada aqui. Eu preciso louvar o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o profeta Jeremias, quando fala sobre esta misericórdia, e os irmãos conhecem muito bem, ele diz que elas, as misericórdias do Senhor, porque se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de nós não sermos consumidos. E às vezes eu fico pensando, puxa, essa é uma palavra muito difícil, muito pesada, né? Mas é uma palavra bíblica. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos como? Eu tive um professor no seminário que contou para nós uma história que eu achei bastante curiosa, né, para ilustrar exatamente essa misericórdia divina, né? Foi o reverendo Augusto Nicodemos. Ele contou para nós em sala de aula que certa vez ele estava em Recife, solteiro ainda. E um dia, ele dormindo em casa, percebeu que tinha um ratinho passeando, não é, pelo quarto onde ele estava. E não sei se você já tentou dormir tendo consciência de que tem um ratinho passeando por ali, né? Ele disse que ficou olhando, observando aquele rato, e ele disse, não tem jeito, eu não vou conseguir dormir, eu vou ter que dar um fim nesse rato. E ele então passou a noite vigiando, olhando e tal, mas não conseguiu, naquele primeiro momento, capturar o rato. Mas ele ficou bastante chateado porque ele descobriu, apesar de não ter capturado, que ele já havia feito um estrago nos seus livros. E para quem ama livros, sabe exatamente como é que o nosso coração fica quando alguém, né, os estraga ou desvia, né? Então o que ele fez? Ele levantou no outro dia, foi numa feira livre lá em Recife e comprou uma ratoeira das melhores que ele pôde achar. Foi para casa. E aí ele ficou pensando o resto da tarde como seria aquele momento de vingança. Ele planejou tudo. Ele então armou a ratoeira, colocou ela bem próximo dele, ali no chão, tirou, não um sapato, ele gostava muito de usar, não sei se ainda usa, né, umas botinas, né? Tirou aquela botina, deixou do lado ali. Naquele momento ela não era um calçado, era uma arma. Ele estava lá do lado e foi deitar. Mas ele não dormiu, ele simplesmente fechou um dos olhos e ficou esperando o doce momento da vingança. Lá pelas tantas, ele escuta um barulhinho, clac. Ele imediatamente levantou, correu na direção da ratoeira, pegou aquela botina para terminar a vingança de uma forma assim, cabal. Mas ele disse que quando ele chegou pertinho da ratoeira, o rato estava lá preso pelo pescoço, olhando para ele, de um jeito tão terno, que ele disse assim, eu não posso matar. Aí ele foi lá, todo jeitinho, levantou a ratoeira, a armadilha, a trava dela, e disse assim, vai embora, vai embora. Ele disse, eu tinha todo direito de matar aquele rato. Tinha todo direito de matar aquele rato, porque ele realmente, né, fez um estrago aqui em casa. Mas eu não tive coragem de fazer isso. Aí ele, quando conta essa história, ele diz assim, Deus tinha todo direito de fazer o mesmo conosco.
podia pisar, destruir, mas ele não fez isso. E quando eu lembro que sou objeto dessa misericórdia divina, que Deus percebeu a minha miséria, que o coração dele estava exatamente em mim, eu louvo o nome dele. Eu poderia ser completamente aniquilado, destruído, levado para longe, lançado eternamente, ou banido eternamente de qualquer manifestação da sua bondade, mas ainda assim, em Cristo Jesus, Deus foi misericordioso comigo. Por que eu não vou louvar o nome dele? Por que eu não vou bendizê-lo? Há ainda uma outra razão aqui no Salmo 117 que nós não podemos esquecer. Ele diz que a sua misericórdia é grande para conosco, mas ele diz também que a sua fidelidade subsiste para sempre. Esse é um outro aspecto bastante interessante também, pela qual eu devo louvar o nome do Senhor. E eu sempre gosto de pensar, por que Deus é fiel? Por que Deus é fiel? Aliás, nós gostamos de cantar isso, Muita gente gosta de cantar sobre a fidelidade de Deus para reivindicar alguma coisa, Deus, o Senhor é fiel, então eu quero as minhas promessas, O Senhor é fiel, então eu quero a minha herança. O Senhor é fiel, então eu quero a minha parte. Parecemos muitas vezes o filho pródigo, se aproximando do pai e dizendo, dá a minha parte que me cabe dos teus bens. Mas eu penso a fidelidade do Senhor de uma outra forma. É preciso que nós reconheçamos quem Deus é. E a palavra nos ensina que Ele é Espírito, vamos falar sobre isso hoje à noite. A palavra nos ensina, por exemplo, que Ele é um Deus santo. A palavra nos ensina que Ele é um Deus justo e que de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Nós cantávamos há um tempo atrás, e depois houve uma alteração nesse hino, no Novo Cântico, que é um dos meus prediletos, de número 32, o coro da seguinte forma, Tu és fiel, Senhor, e terminávamos dizendo assim, fiel a mim. Depois um irmão foi lá e fez uma alteração, e disse assim, não, Tu és fiel, Senhor, fiel assim, porque ele percebeu que as estrofes, na verdade, descreviam como Deus é fiel. E aí, mais do que isso, nós começamos a observar nas Escrituras Sagradas que a fidelidade que Deus tem a nós é, na realidade, uma consequência da fidelidade que Ele tem a si mesmo. Sabe por que Deus é fiel a nós? Porque Deus é fiel a si mesmo. Porque Ele não pode, por exemplo, negar a sua própria palavra. Como Deus não pode negar a sua própria palavra, Ele necessariamente é fiel. Nenhuma das suas palavras pode faltar, nenhuma das suas promessas pode faltar. E não é simplesmente porque Ele é fiel a nós, é porque Ele é fiel a si mesmo. Deus, não podendo negar a si mesmo, tem necessariamente que ser fiel. O que nos leva, por exemplo, irmãos, a ler todas as promessas que estão presentes nas Escrituras Sagradas e nos apropriarmos delas como certeiras. Algumas destas promessas, inclusive, elas são narradas nas Escrituras Sagradas como sendo nossas, mesmo não tendo ainda acontecido. Você pega Romanos capítulo 8, por exemplo, ele diz lá, os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós não fomos glorificados, mas a glorificação em Romanos é tratada como certa, porque Deus vai fazê-la. Nenhuma só das suas palavras faltará, como eu tenho dito. E é extremamente importante, então, irmãos, que nós aprendamos a ler as Escrituras Sagradas como palavra de Deus dirigida a nós. Você precisa se apropriar disso. Você precisa receber esta palavra como sendo algo de Deus dito ao seu coração. E quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando, eu preciso louvar o Senhor, porque a fidelidade dEle, como diz a Escritura Sagrada aqui, subsiste para sempre. Deus nunca deixará de ser fiel. Deus nunca deixará de ser fiel. Mas eu penso nessas duas razões aqui, existem muitas outras apontadas nas Escrituras Sagradas, porque no caso específico da nossa música, é extremamente importante que ela seja dirigida ao Senhor, que deve ser louvado, dirigida ao Senhor, que deve ser exaltado. Nem sempre nós encontramos nas nossas liturgias uma clareza, evidente desse apontamento. Às vezes a nossa música, às vezes as nossas canções,
elas são mais uma espécie de exaltação propriamente da nossa condição, da nossa perseverança, da nossa fé, do que propriamente da pessoa do Senhor. Alguns cânticos, por exemplo, que são entoados na igreja, a gente ouve e fica pensando, ele está louvando quem especificamente? Quando ele diz que você é uma pessoa muito especial, não é? E ele passa o cântico inteiro dizendo que você é lindo, você, não Deus, né? Você é maravilhoso, você é uma pessoa de fé, você é um vencedor. E aí a gente fica pensando, puxa vida, quem é que está sendo exaltado? Nós saímos muitas vezes depois desses louvores bastante animados, né? Porque, olha, cantei na igreja hoje tantas vezes que eu sou uma raridade. E aí? É muito importante que nós tenhamos em perspectiva essa necessidade de conduzir todos os momentos do culto que nós oferecemos ao Senhor a Ele, explicitamente a Ele. Ontem o Arthur lembrou aqui que o culto tem esse caráter dialogal, né? Mas é especialmente importante que nós entendamos e nós percebamos que estamos nos reportando o tempo todo a Deus, o tempo todo ao Senhor. Embora eu reconheça, irmãos, que por influência, não é, dos missionários de fronteira que chegaram ao Brasil, implantando aqui o evangelho, principalmente o presbiterianismo, nós hoje tenhamos a dificuldade de ter uma liturgia totalmente voltada para o Senhor. A nossa liturgia, na verdade, ela é uma liturgia bastante, como eu posso dizer assim, bastante confusa, né? Porque ela fala com Deus, ela fala com o próximo, ela está sempre fazendo esse movimento de maneira constante, né? Às vezes a igreja se dirige ao Senhor, às vezes a igreja se dirige ao próximo. Se nós tivéssemos um culto completamente ou totalmente centralizado em Deus, talvez nós achássemos até estranho, né? Mas espera aí. Nós esperamos, às vezes, nas nossas liturgias, alguns momentos onde nós podemos nos dirigir ao irmão, onde nós podemos falar de nós mesmos, onde, de repente, nós podemos até dizer para Deus, espera só um pouquinho, porque eu preciso falar, ou nós precisamos conversar aqui sobre algumas coisas nossas. Então, ao falar sobre isso, irmãos, nós chegamos aqui a esse aspecto que fala sobre a história da música no culto contemporâneo. Eu, obviamente, não tenho condição de falar sobre todos os elementos que estão envolvidos, porque essa história é muito rica. Essa história, na verdade, ela é bastante cheia, digamos assim, de personagens. Contudo, eu separo aqui, pelo menos, os momentos, identifico para os irmãos os principais momentos que fizeram essa transição, não é, desse período um pouco mais antigo, principalmente como herança, não é, do movimento reformado, para esse atual em que nós nos encontramos aqui, né? Desse aspecto, é importante lembrar que a música, e eu vou usar essa expressão aqui, embora ela esteja um pouco desgastada, né, mas a música chamada gospel, numa formatação mais parecida com aquela que nós conhecemos hoje, ela tem as suas origens ali no final do século XIX, no início do século XX. Então, ontem, por exemplo, nós observamos que houve uma contribuição bastante importante para a sedimentação da música na vida da igreja, dada por Martinho Lutero, né, no século XVI, mas houve uma mudança substancial na qualidade e na forma de se enxergar o lugar da música no final do século XIX e no início do século XX. Essa mudança, ela, de alguma forma, ela esteve aliada ou esteve junto dos grandes movimentos de avivamento e também das grandes campanhas evangelísticas, né, que vieram na sequência desses movimentos, né? Os irmãos, obviamente, conhecem um pouco sobre a história dos puritanos, um pouco sobre a história dos grandes avivamentos, né, século XVIII, século XIX, e é importante nós observarmos que a história da música está muito atrelada a esses movimentos. Eu separo aqui dois nomes que são bastante importantes nesse movimento. O último é mais conhecido, mas um deles é Thomas Dorsey, 1899 a 1993, que foi o compositor de um hino que é conhecido por alguns como o marco dessa transição. Talvez a igreja até cante esse hino ainda hoje, é uma versão em português, né? Haverá paz no vale. E é um hino que a gente canta muitas vezes achando que é bastante recente, né? Mas é um hino aí antigo, não é? Basicamente promovido aí. E aqui está errado, né? Alguém, aliás, aqui está apenas a letra dele
em inglês, mas é um hino que é bastante conhecido nas versões que nós temos aí em português. E o outro personagem é esse aqui, Sankey. E ele é muito conhecido, não pelo nome especificamente, mas pelo trabalho que ele fez nas campanhas evangelísticas de Moody, que é muito conhecido também, né? Até hoje, muitas pessoas recorrem aos escritos de Moody e vão conhecer um pouco do ministério de Moody para perceber, né, o fervor evangelístico daquele irmão. Sobre Sankey, um autor chamado John MacArthur, que os irmãos também conhecem, ele diz uma coisa que é muito interessante. O que Sankey, nas campanhas evangelísticas, queria fazer? Ele queria um estilo de música mais simples, um estilo de música mais popular, mais apropriado ao evangelismo do que os hinos clássicos das igrejas. Então ele começou a escrever essas canções gospel. E como elas eram? Na sua maioria, elas eram curtas, simples e com refrões, segundo o estilo da música popular dos seus dias. Por isso era, inclusive, bastante comum, e você já deve ter, alguns irmãos aqui, né? Eu estou dizendo isso porque leio, não porque vivi essa experiência, porque li. Mas eu já vi alguns irmãos, por exemplo, aí que gostam, aliás, eu sei de irmãos que gostam muito de assistir aqueles filmes de faroeste. Eu não é do meu tempo, né? Então, eu não sei, mas se alguém aqui gosta de assistir aqueles filmes de faroeste. De repente você vê lá um bang-bang, o pessoal trocando tiro, e no fundo um piano tocando uma música, e você diz, parece um cântico. O sujeito está lá matando alguém, e no fundo lá um cântico, né? Para quantas bênçãos, diz quantas são, e a bala soltando lá, né? O que eles faziam muitas vezes? Eles pegavam músicas populares, isso era bastante comum, né? Músicas que estavam ali, e às vezes davam uma cara gospel para aquelas músicas, não uma letra, alguma coisa assim. Então, essa é a razão pela qual a gente, assistindo aqueles filmes, às vezes tem a impressão que são crentes trocando tiros, né? Depois do ensaio do coral, alguma coisa assim. Mas não é, não. Era simplesmente esse estilo que Sankey estava procurando, né? De popularizar a música evangélica, né? De popularizar a música gospel. E uma das coisas que ele fez, que até hoje é reflexo, eu diria que dessa mudança de estilo, é fazer refrões que pudessem ficar martelando a mente das pessoas. E hoje o pessoal costuma chamar isso, no mercado aí fonográfico, de música chiclete, né? Sabe aquela música que você não quer cantar de jeito nenhum, mas de repente você está cantando, e aí você para, eu sou crente, como é que eu estou cantando isso? Aquilo fica gravado na sua cabeça de uma tal forma que não sai de lá, mesmo que você queira. Às vezes você tem que participar até mesmo uma semana inteira de oração e vigília na igreja para ver se esquece aquela música, mas ela fica martelando. Sankey procurava isso, e tinha uma razão, né? O que ele queria no trabalho evangelístico era fazer com que as pessoas exatamente repetissem aquilo várias vezes, e isso ficasse martelando as suas mentes. Então, o que John MacArthur fala é exatamente isso, era uma música popular que pudesse acompanhar as campanhas evangelísticas. Sankey cantava cada verso, né, como um solo, era assim que ele fazia, e a congregação acompanhava no refrão, e é exatamente por isso que ela ficava martelando aquela parte da música. Embora a música dele tenha provocado, a princípio, alguma controvérsia, a forma se espalhou quase imediatamente, e nos primeiros anos do século XX, poucos hinos novos e valiosos foram acrescentados aos hinários modernos. A maior parte das novas composições, já no início do século XX, tanto nos Estados Unidos e depois no Brasil, eram canções dessa maneira, eram canções dessa forma, no estilo que Sankey inventara. É por isso que alguns antigos, né, usavam até uma expressão bastante interessante, né, que alguns pastores não gostavam, mas que caiu assim no vocabulário do povo, não é, que era exatamente a história de cantar corinho. Já ouviram essa expressão? Não é? A gente podia cantar uns corinhos, né? Aí tinha sempre alguém que dizia assim, corinho não, corinho é rabo de porco. Eu lembro de um pastor que falava isso várias vezes, né? Não, corinho não, nós cantamos hinos. Mas isso ficou, não é? E as igrejas começaram a produzir até paralelamente, né, pequenos cancioneiros, assim, com vários desses hinos, não é? E isso foi sendo introduzido paulatinamente nas igrejas, não é? Houve um tempo, aqui no Brasil especificamente, eu vou falar mais sobre o desenvolvimento da música de forma mais ampla, mas houve um tempo aqui no Brasil em que
os jovens tinham seus conjuntos musicais, né, que cantavam também, às vezes, na frente da igreja, essas mesmas canções, não os hinos propriamente, às vezes com uma ou duas vozes, no máximo, né, e sempre acompanhados de um violão. Tudo isso resultado dessas campanhas de sangue. Mas é curioso a gente observar como foi que esses instrumentos, inclusive, foram sendo recebidos na igreja. Os irmãos não têm noção. Hoje nós vimos aqui, olha, uma bateria, violão, contrabaixo, tem um teclado, guitarra, né? Um violão até furado ali, olha, do reverendo ali, Roberto, né? Mas quando os primeiros violões chegaram na igreja, isso deu muita reunião de conselho. Muita reunião de conselho. Porque o pessoal achava um absurdo, né? O que nós estamos fazendo com a nossa tradição reformada? O que nós estamos fazendo com a nossa tradição presbiteriana? O que as igrejas estão fazendo? Na realidade, elas estavam copiando aquilo que vinha acontecendo nos Estados Unidos e aos poucos os missionários vinham sendo introduzidos. Nós tínhamos, às vezes, uma pálida impressão, né, de que o piano era, na verdade, um instrumento de Deus, até a gente assistir os filmes de faroeste e perceber que era nele que o pessoal estava tocando, não é? Mas isso foi sendo, aos poucos, assimilado pela igreja, de tal forma que aqueles primeiros momentos, né, que provocaram assim, um grande escândalo, praticamente foram esquecidos. Hoje em dia, a gente já recebe uma gama maior de instrumentos, sem nenhum tipo de, digamos assim, de reserva, e talvez isso seja uma consequência desse processo de adaptação que a música foi oferecendo à liturgia das nossas igrejas. Mas isso tudo começando lá, com Sankey, no século XIX. Né? No Brasil, essa música gospel ela ganhou força a partir dos anos 70, mas ela foi se consolidar a partir dos anos 80. Eu vou citar alguns personagens ali dessa história, mas é claro que é uma lista muito pequena, porque nós temos muitos nomes importantes na história da música evangélica brasileira. Né? Mas, para nós, particularmente, alguns nomes e alguns CDs não, LPs, exatamente, marcaram gerações, né? Pelo que eu tenho observado aqui, né, do gosto musical dos irmãos, acompanhando, eu tenho quase certeza que muita gente cantou aqui, não é? Se eu fosse contar o quê? Aqueles violõezinhos dos Vencedores por Cristo, naquele LP, era um escândalo naquela época, vocês não tinham noção. Não é? Se eu fosse contar, é mais ou menos nessa mesma época. Não é? Mas nós temos alguns nomes aqui. Eu só estou citando, não estou referendando, obviamente, só lembrando aqui. Na vanguarda, sem sombra de dúvidas, Vencedores por Cristo, que era uma missão, até hoje desenvolvendo o seu trabalho. Nós temos o grupo Elo, né, que mais tarde vai dar lugar ao grupo Logos, que até hoje está com o reverendo Paulo César aí trabalhando, o Ademar de Campos na Comunidade da Graça, Daniel de Souza com Frutos do Espírito, Asaf Borba e Voz da Verdade, estou a separar aqui, exatamente, o Voz da Verdade, mas o Voz da Verdade também trouxe muitas músicas para dentro das nossas igrejas. Voz da Verdade também trouxe muitas músicas para dentro das nossas igrejas. Então, se a gente parar para observar, e tem muitos outros nomes aqui, né? Talvez você esteja estranhando, não citar, por exemplo, João Alexandre, mas ele está dentro dessa história aqui de Vencedores, de Elo, está dentro aqui. Eu costumo dizer que é muito raro alguém conhecer a obra de João Alexandre, porque eu não sei nem o número de músicas que ele compôs. É um negócio assim fora de lógica. Né? Ele tem um número muito interessante, né? E uma qualidade musical também bastante considerável. Mas nós vimos isso tudo sendo introduzido nas nossas igrejas, ou promovendo, na verdade, adaptações e uma série de outras situações, né, que aos poucos foram modificando o nosso culto. E aí, por exemplo, os corais foram desaparecendo, os conjuntos de jovens, eles começaram na época dos Vencedores por Cristo, eu creio que por influência deles também, né, aparecendo em muitas igrejas. Então, alguns jovens aqui não viveram essa época de ver a turma, né, da mocidade vindo para frente para cantar com seus corais. Mas, na medida em que esses conjuntos musicais também na mocidade foram desaparecendo, foi surgindo um outro elemento,
que é, até hoje, presente nos nossos cultos, que é o chamado Ministério de Louvor. Não tinha isso antigamente, né? Nós tínhamos o coral, o conjunto dos jovens, o conjunto das crianças, mas ele foi sendo suprimido exatamente pelo Ministério de Louvor, como reflexo aqui já, e eu não coloquei, porque nós estamos ainda dentro dessa história, de outros conjuntos, de outros ministérios, né, de outros estilos, que foram realmente ganhando espaço, principalmente por causa da indústria, né? Principalmente por causa desse aspecto comercial que foi marcando a história da música evangélica nos nossos dias. Então, a música gospel ela chegou a se transformar num fenômeno de mídia, e esse fenômeno de mídia fez, inclusive, com que gravadoras chamadas seculares começassem a contratar os cantores evangélicos para gravarem as suas músicas lá. E é bastante curioso isso, porque de repente você via lá um selo, né, como Som Livre, tocava tudo, de repente gravando com um coral ou uma banda evangélica, né? Os irmãos viram isso acontecendo. Essa pressão da indústria ela foi tão grande que algumas bandas tidas como evangélicas fizeram até um movimento de saída da igreja. Ou seja, elas nasceram dentro da igreja, mas foram tão, digamos assim, influenciadas pelo meio, né, comercial, que elas começaram a sair da igreja. Eu me lembro de uma banda, que até hoje está no mercado, não vou dizer o nome dela aqui não, mas ela cresceu bastante, né? E ela foi convidada para dar uma entrevista para o Jô Soares. Essa banda foi convidada para dar uma entrevista para o Jô Soares. E eles estavam naquele processo, sendo contratados por uma gravadora, e não queriam, obviamente, identificar-se como um grupo evangélico, né? Mas o Jô Soares ele é uma pessoa extremamente astuta. Aí, no começo da entrevista, ele perguntou assim para a banda: então, vocês são uma banda cristã, uma banda evangélica? Aí disse: não, nós não somos, nós estamos lançando um trabalho. Ele tocou a entrevista. Lá no meio da entrevista, ele perguntou de novo: isso, vocês são uma banda gospel, não é? Já tinha passado um tempo da entrevista, e mais uma vez ele disse: não, nós estamos aqui conversando, e estamos começando um novo projeto e tal. E o Jô Soares continuou conversando com eles normalmente. No final da entrevista, o Jô Soares diz assim: e vocês ainda têm propostas para o trabalho na igreja? Aí o rapaz disse de novo: nós não somos uma banda evangélica. Aí o Jô Soares parou e disse assim: olha, vocês já negaram Jesus aqui 3 vezes, hein? Foi vergonhoso, na verdade. Foi vergonhoso aquilo ter acontecido lá. Mas era exatamente esse momento onde nós estávamos vivendo um fenômeno de mídia, atraindo atenção e um investimento das gravadoras, né? Um fenômeno que contribuiu decisivamente para que a música se tornasse um excelente produto comercial, porque vendeu e vendeu muito. Só que nesse mercado que prima pela produção e a comercialização, nós vimos também uma violenta queda na qualidade da produção musical, né? Isso foi sentido especialmente na teologia, e não só na teologia das músicas, né, mas na própria qualidade delas. E com o advento das mídias sociais, esse cenário de queda na qualidade da música evangélica brasileira acabou piorando ainda mais, porque hoje nós não temos mais as grandes gravadoras trabalhando como antigamente. O método é diferente, o modo é diferente, a divulgação também é diferente, né, porque através das mídias sociais e isso abriu espaço para uma porção de gente desconhecida fazer muita coisa que não deve ser cantada. E o grande problema que nós temos observado é que as pessoas normalmente fizeram desta estrutura uma fonte muito importante, como sempre foi, infelizmente, de doutrinação das igrejas. Ou seja, havia pessoas que paravam de estudar as Escrituras Sagradas, não se aprofundavam no conhecimento da palavra do nosso Deus, e não se aprofundando no conhecimento da palavra do nosso Deus, usavam, na verdade, as músicas como fonte de conhecimento doutrinário. E uma das coisas que nós aprendemos, obviamente, quando falamos sobre a revelação de Deus na sua palavra, isso está escrito pelo apóstolo Paulo em Timóteo, é que só a Escritura é inspirada por Deus. Os hinos, as músicas, infelizmente, eles podem e contêm, muitas vezes, erros muito graves. Às vezes, esses erros não são muito graves, eles são, na verdade, pontuais e podem ser
facilmente corrigidos. Outras vezes, eles levam as pessoas a criar algumas expectativas que não são reais. Eu vou dar um exemplo, isso não significa que eu esteja desaprovando o cântico, mas só mostrando para os irmãos quais são os perigos que estão, de alguma forma, envolvidos na doutrinação por meio da música, né? Tem um cântico que muita gente canta, que fala assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Todo mundo já cantou esse cântico. Todo mundo já cantou esse cântico. Mas a minha pergunta é: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas? Nem sempre. Nem sempre. Mesmo que eu espiritualize o significado do texto, dizendo que eu vou sair por cima, não é sempre isso que acontece. Às vezes as nossas lutas, elas tomam uma outra direção, elas tomam uma nova forma. Às vezes as nossas enfermidades não são curadas, às vezes os nossos problemas não são resolvidos. E mesmo assim nós somos exortados a continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. O grande problema é que, de repente, alguém que canta esse hino, ele não vai pensar assim, sobre a inconveniência de uma interpretação não muito adequada. Ele vai dizer assim: Deus, por que o Senhor não faz isso comigo? Por que o Senhor não faz isso assim, para mim? Então, dessa forma, nós temos muitos cânticos que podem sugerir para as pessoas coisas diferentes daquelas que Deus ensina. E o problema não está só nos cânticos, não, irmãos. O problema, às vezes, está nos nossos hinos também. E não é porque aqui, nesse caso específico, eles sugerem uma experiência diferente. É porque, às vezes, os nossos hinos, eles precisam de ajustes teológicos. Vou dar um exemplo. Na Santa Ceia, nós cantamos assim: disposta à mesa, ó Salvador, estás presente aqui, ministra o vinho, parte o pão. Alguém lembra aí? Tipos, Jesus de ti. Quer dizer, do ponto de vista teológico, o pão e o vinho não são tipos de Cristo. Porque tipos apontam para frente. Para ser correto do ponto de vista teológico, o hino deveria dizer que eles são símbolos e não tipos. Eles são símbolos. É uma mudança sutil, mas não são tipos. Nós temos outros hinos que também, às vezes, têm problema com a questão da trindade. A gente tenta mudar e acaba não conseguindo, né? Por exemplo, quem tem Bíblia mais recente já deve ter observado que aquele hino, Espírito do Trino Deus, ele tem sido traduzido nas versões mais recentes como Espírito do Eterno Deus, ao invés de cantarmos do Trino do Eterno. São ajustes que vão sendo feitos. Mas por que eu estou citando esses exemplos? Para mostrar que, se você olha para os hinos como fonte de doutrina, você pode ter conclusões equivocadas. Se você olha para os cânticos como fonte de doutrina, você pode ter problemas doutrinários muito graves. Então, é preciso que sempre tenhamos uma percepção crítica sobre eles, né? Por que eu estou cantando isso? O que isso significa exatamente? Qual é a ideia? Qual é a mensagem? Qual a teologia? Qual a doutrina que está por detrás dessa música? É muito importante que nós pensemos, não é? A força do mercado também pode ter produzido, e esse é um outro problema, uma dicotomia entre a piedade cristã e a boa música, o que já encontra o seu reflexo no culto também. Mencionamos isso de passagem ontem, né? Mas o mercado fez com que algumas pessoas, por exemplo, não cantem por menos de alguns valores. E esse é um problema muito grande também, não há piedade. É claro que, às vezes, as pessoas requerem, né, daqueles que estão na frente, uma piedade que não é também bíblica, né? Eu já vi muita gente dizendo assim: olha, não, para você ser membro do Ministério de Louvor, você tem que ter uma vida irrepreensível. Bom, eu acredito que esse é o ideal do crente, não do ministro de louvor. O crente é que tem que ser assim, né? E todos nós cantamos ao Senhor, todos nós bendizemos o nome do nosso Deus. Mas tem havido isso, e, infelizmente, essa dicotomia entre a piedade e a boa música
faz com que nós, às vezes, constrangidos, tenhamos que ir para os noticiários aí e começar a ler notícias da seguinte forma, né? O cantor fulano de tal foi pego fazendo isso. O cantor fulano de tal foi pego fazendo isso. A cantora fulana de tal matou o marido dela. E aí a gente vai olhando essas coisas. E fica preocupado, dizendo, o que está acontecendo? Se nós sempre fomos conhecidos, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, ou deveríamos ser, pelo menos, por sermos o sal da terra e a luz do mundo, há um problema aí. E esse problema, de repente, está relacionado a essa dicotomia que fez com que, de repente, muitos cantores se tornassem profissionais ao invés de se tornarem adoradores. Muitos são capazes de se emocionar com refrões repetidos como mantras, sem se envolverem verdadeiramente com a mensagem do Evangelho. E aqui eu falo uma coisa para os irmãos, quase como um testemunho. Esses mantras, que a gente chama aí de música chiclete, os irmãos vão me entender, por favor, eles são gostosos de cantar. Não é bom a gente ficar cantando assim, isso repete mais ou menos 118 vezes na música. Me ama, me ama, me ama. Não é bom ficar cantando isso? Quem não gosta? Dizer que Deus me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Mas é só isso. Então é importante a gente observar, na verdade, que esses mantras não têm muita reflexão. Tem alguns cânticos, por exemplo, no meio deles, que a gente fica pensando, qual que é a ideia? Qual que é a doutrina? Tem cântico, por exemplo, que no acampamento talvez fizesse até sentido, né? Mas não há mensagem, não há absolutamente nenhuma ideia dentro daquelas músicas. Calvino disse certa vez uma coisa que até hoje eu acho bastante forte. Ele diz assim, retire a palavra e nenhuma fé permanece. Retire a palavra e nenhuma fé permanece. Esse é um dos problemas que nós temos que observar exatamente em todos os momentos litúrgicos, não apenas na música, embora esse seja o nosso assunto, mas é extremamente importante observar a exortação que ele apresenta a nós aí. Retire a fé, a palavra, e nenhuma fé permanece. Então, nesses minutos finais, o que eu queria propor para os irmãos não é uma fórmula, não é um cancioneiro separado, específico, mas alguns princípios. Já que nós temos na nossa igreja princípios de liturgia, eu creio que existem alguns princípios para que nós analisemos os cânticos, as músicas que serão usadas na igreja. Esses princípios são em número de 4, que eu vou apresentar aqui para os irmãos, mas eles servem como uma referência, não é, para que, de fato, nós consideremos cada uma destas músicas, cada um dos hinos, cada um dos cânticos que nós estamos entoando. Primeiro princípio, piedade e conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, diz assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. A pergunta que nós precisamos fazer sempre é, por que eu estou cantando isso? Qual o sentido desta música, especificamente? Ah, mas ela é tão bonita, pastor, está todo mundo cantando, né? A gente vai nas igrejas, o pessoal está todo aí usando essas canções, mas por que eu vou cantá-la? Né? Por exemplo, a gente brinca com algumas músicas, e aí eu posso falar isso com uma certa liberdade, mas você conhece uma música, por exemplo, que seja mais, por favor, não me entenda mal, mas mais maldosa, mais cheia de ira do que sabor de mel? Quem me viu passar na prova, uma vez o meu filho falou isso para mim. Ele tinha que fazer uma prova de português lá. A gente não pôde estudar com ele, e aí ele tirou uma nota razoável, né? Aí ele chegou lá, quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Hoje a minha vingança tem sabor de mel. Eu fico pensando, você está num culto, Deus manda mal o inimigo, e você está lá doido para pisar na cabeça dele. Pois é. Então a gente tem, na verdade, muitos problemas. Qual é a razão de eu cantar isso? Que eu vou pisar na cabeça do inimigo, né? E vou me vingar dele, ele vai ver. A gente está cantando, dá até uma risadinha do lado para o irmão e fala assim, espera aí. Piedade e conhecimento, irmãos. Eu preciso cantar
com o espírito, é verdade, mas também cantar com a mente, refletir, pensar e, às vezes, parar de cantar. Mesmo que seja muito interessante, algumas músicas a gente precisa reconhecer que elas não têm lugar no culto. Elas não servem absolutamente para nada. Elas poderiam ser muito bem usadas em casa, né, para saudar alguém. Mas imagina só, você está num culto. Eu já vi muita igreja fazer isso. Você está num culto a Deus. E de repente você diz assim, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Isso é legal cantar no acampamento. Eu acho uma maravilha cantar isso no acampamento. Mas na hora do culto, aperta a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele. Não faz muito sentido. É como se a gente tivesse, Deus, o senhor dá licença um pouquinho. Agora aqui, ó, nós dois. É importante a gente pensar exatamente sobre isso. Então, primeiro princípio, piedade e conhecimento. Segundo princípio, teocentrismo. Não estamos acostumados a um culto inteiramente teocêntrico, mas as Escrituras ensinam. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Né? Esse ano, pela graça de Deus, eu tenho a oportunidade de completar agora em julho 25 anos da minha formatura no seminário, agora em julho. E na igreja a gente já viu algumas coisas, né? E uma das que mais me constrangia, e eu posso dizer aqui com toda tranquilidade, né? Porque eu não estou aqui todos os dias com os irmãos, mas uma das coisas que mais me constrangia no ministério era o dia do aniversário do pastor. Porque no culto, eles esqueciam de Deus. Aí vinha o CP, fazia uma homenagem para o pastor, e Deus estava ali. Vinha a mocidade, fazia uma homenagem para o pastor. Vinha a SAF, fazia uma homenagem na hora do culto. Depois não tem problema, é na hora do culto. Né? Mas o dia mais difícil foi quando um irmão, isso aí não foi eu fui pregar no aniversário de um pastor, não era o meu, mas um irmão falou assim, eu queria uma oportunidade para cantar um louvor no culto. Eu disse, tudo bem, então, irmão, bem aqui para frente, aniversário do pastor. Aí ele começou a cantar uma música, que ele falou assim, é da minha própria autonomia. Ele disse, já vem alguma coisa aí diferente, né, que é da própria autonomia dele. E a letra da música dizia mais ou menos assim, o pastor é nosso amigo, o pastor é nosso irmão. E esse era o refrão, na medida do sangue lá. A gente cantava várias vezes. Agora, irmãos, cantem comigo, né? Imagina todo mundo, até quem tinha raiva do pastor cantando, né? O pastor é nosso amigo, o pastor é nosso irmão. Na simplicidade dele, ele quis agradar o seu amigo e seu irmão, né? Mas, obviamente, isso não tinha absolutamente nada a ver com o teocentrismo, né? Ou seja, todas as ações do culto, elas são dirigidas para Deus. Todas as manifestações do culto, elas são dirigidas para Deus. É claro que existem algumas respostas que nós oferecemos à própria palavra de Deus, mas essas respostas estão nessa perspectiva dialogal, né? Quando, por exemplo, eu digo assim, se em sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, não é? Se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor, estou pedindo a Deus. Ou então eu digo a Ele, fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. É sempre nessa perspectiva, é ao Senhor que os movimentos devem ser dirigidos, do culto. Teocentrismo. Outro elemento importante, visão do corpo. Esse eu acho o mais difícil, um dos mais difíceis. No culto, a música ela deve privilegiar o nós em detrimento do eu. A música deveria fazer isso, privilegiar o nós em detrimento do eu. Porque o culto é uma expressão de louvor a Deus do povo. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, mas entre vós. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que eu tenho observado é que houve, por exemplo, nesse processo que nós chamamos ontem aqui de customização da fé, onde cada um busca o seu, houve uma depreciação muito grande dessa percepção comunitária.
E essa depreciação da percepção comunitária fez com que as pessoas fossem para a igreja sozinhas. E elas estão ali completamente isoladas dos outros. E muitas vezes buscando coisas para si mesmas, em detrimento da visão do corpo, né? Então, eu quero sobre mim, desça sobre mim, é eu que vejo a glória. E essas buscas particulares, elas prejudicam a consciência que nós temos do quê? Do corpo. Eu não estou buscando sobre mim, eu estou buscando sobre nós. Eu não estou simplesmente interessado na minha experiência, mas na nossa experiência. Não é pecado propriamente dentro de um hino, às vezes, você se referir a uma bênção que você quer sobre você, mas percebam que essa ênfase se tornou tão forte que se perdeu a consciência do corpo. E, na medida do possível, eu acredito que nós deveríamos fazer isso, né? Suprimir o eu e usar o máximo possível o nós, como sendo resultado da consciência coletiva que nós temos da igreja se colocando diante de Deus para adorá-lo. Como eu disse, não é pecado cantar, não é sobre mim, mas privilegiemos o nós, essa consciência comunitária dentro do culto. E, por último, fidelidade às Escrituras, né? Fidelidade às Escrituras. O melhor jeito de não errar nesse ponto aqui, para mim, é muito simples. O melhor jeito de você não errar é cantar as Escrituras. Como muita gente também já disse, né, qual que é a melhor oração que nós podemos fazer? É orar as Escrituras. Você toma emprestado as palavras das Escrituras e transforma essas palavras em orações. Isso é uma bênção para a nossa vida. No cântico, a mesma coisa, não é? É claro que você pode refletir, você pode traduzir determinadas experiências, e aí volto ao princípio de fidelidade a elas. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ela serve para isso, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E o propósito final, usando todos esses instrumentos que ela fornece, está aí no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é claro que nós precisamos cantar sempre preocupados, né, com a relação que existe entre o canto e as Escrituras. Onde é que eu encontro uma base bíblica, né, para cantar o que eu estou cantando? Onde é que esse gênero aqui se encaixa especificamente dentro da revelação da palavra do nosso Deus? E eu preciso ter cuidado para, de repente, por exemplo, não transformar determinados gêneros bíblicos em doutrina também. Por exemplo, de repente eu canto uma experiência de alguém, e eu já vi isso sendo cantado. Tinha uma igreja que eu fui, antes das classes se dividirem, eles cantavam um cântico, era tradição. O cântico era mais ou menos assim, ele falava, um ao outro ajudou, e aí a igreja cantava várias vezes o refrão: esforça-te, 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 esforça-te. Maravilhoso, né? Aí você vai lá para o texto, são duas nações ímpias, uma se juntando à outra para derrubar o povo de Israel. E aí uma dizia para a outra assim: esforça-te. E aí a gente canta e divide as classes. Aí eu não sei de qual povo que nós somos aqui. Você percebe que não é só ir lá e pegar o versículo, é entender o contexto, entender exatamente o que está sendo dito ali, para que eu possa usar isso como parte da minha liturgia. Fidelidade às Escrituras Sagradas. Mas eu resolvi, irmãos, trazer nessa abordagem a partir de princípios, porque eu creio que princípios são de natureza geral, né? Se você dá uma regra fechada, a regra fechada ela funciona aqui, num determinado contexto, mas assim que aparece uma novidade, a regra perde o seu valor. Agora, os princípios não. Eles podem ser aplicados de forma mais ampla e ajudar a gente a desenvolver de uma maneira segura uma metodologia que possa ser usada para sempre, né? Porque são princípios bíblicos, eles não perdem a validade. Ok? Não sei se alguém tem alguma observação, irmãos. Pois não.
Sempre voltar às Escrituras. Sempre voltar lá. Das Escrituras. Exatamente. E cantá-las também. Né? O Arthur vai falar sobre isso depois à tarde. Irmãos, que Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade aqui.